neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pó do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Porém, então, dali, Deus começou a levantar a Jesus Cristo através do paraíso para o túmulo e do túmulo para a glória. Perfeita força por perfeita debilidade. Por isso, ouvintes, nós temos um canto celestial. Meu canto celestial. Já muitas vezes eu pensei, qual há de ser o canto meu, indo eu saudar Jesus, meu Rei, quando eu chegar ali no céu. Oh, que alegria irei gozar, se dele o céu bem-vindo ouvir, que canto alegre há de emanar do embolso que eu então sentir. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Oh, quão mavioso ali será meu canto, sim, meu coração transbordará, exultará
da minha fausta condição, encontrarei palavras que exprimam minha dita ali, ser dos remidos, oh, eu sei que nunca tal eu mereci. Ali eu cantarei do amor de meu Jesus, o qual sofreu por mim tão grande pecador, a quem a vida concedeu. Ouvintes amados, se nós queremos identificar um espírito que Deus abomina, é aquele espírito de se fazer de vítima. Nós erramos, nós provocamos, nós causamos às vezes até a própria destruição do casamento, do lar, dos filhos, dos amigos. Isso chega a atingir até ministérios e depois queremos aparecer lá na frente como vítimas. Mais nojento que existe diante de Deus. É difícil alguém dizer: pequei, e o meu pecado está diante de mim. Nós sabemos que Davi fez esta confissão no Salmo 51, que é decorado por muita gente que gosta, que tem prazer em ser vítima da mulher, vítima do homem, vítima do amigo, vítima da igreja, vítima do pastor, vítima. Agora, assumir é melhor. Assumir o seu pecado, assumir o seu erro, significa vencê-lo. Significa extirpá-lo. Porque nós só conseguimos extirpar, eliminar um erro, quando nós tomamos consciência do mesmo e podemos assumi-lo, para que então, pelo meio propiciado por Deus, que é o caminho da cruz, do Calvário, nós nos livremos dele. Há um medo que significa uma covardia. E muitos há que pensam para caírem na graça do povo, é sempre se aparecendo como vítima. A pobre vítima, que trabalha tanto pelo Senhor, que trabalha tanto pela igreja, que trabalha tanto pelos irmãos, que trabalha tanto pelos colegas, pelos pastores, e sofrendo tanto. Um corte na mão, cortou a mão numa lata de sardinha.
enquanto preparava o futuro de seus filhos, entesourava tesouros aqui na terra, fazendo fortuna. Essa é a verdade. Este é o retrato falado dos tais. Se nós nos encontramos enquadrados nisto, o melhor que fazemos é reconhecermos. Não ficarmos irados, revoltados, nos sentirmos insultados, competidos. Quando a verdade compete com o homem, é muito melhor para ele do que quando é a mentira, quando é a calúnia, quando é a difamação, quando é a inverdade. É muito melhor enfrentar a verdade. Pilatos chegou a perguntar o que era a verdade. A verdade estava diante dele. E a verdade podia solucionar o seu grande problema de ser um governador perdido. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, em tudo nós temos exemplo em Jesus Cristo, em seus homens, homens de Deus, mulheres de Deus. A murmuração contra Deus, por causa das contradições, foi um meio que Moisés enfrentou lá no deserto. Nós acabamos de ter a iluminação do Espírito Santo, que Coré, Abirão, Datã, Balaão, note isso, todos eles expuseram o sinal no Egito. É a mecânica da coisa. Bom, para você que conhece a Bíblia, você já entendeu tudo. Mas lá no deserto, quem estava realmente protegido pelo sinal? Eles tinham tudo para murmurar. Ensinaram o povo a adquirir as coisas junto a Deus, ao invés de ser pela oração, pelo reconhecimento, mas sim pela murmuração. Murmuração. E por isso foram sucumbidos, tanto eles quanto aqueles que deram ouvido aos mesmos. Você não pode ter ouvidos para ouvir tudo o que chega. Ou você vai estar de um lado ou de outro. Você vai ter que decidir como Orfa e Ruth. Você vai ter que decidir como Abraão e Ló. Ou é de lá ou é de cá. Não é meia pedra, meio tijolo, meio bobo, meio tolo. Em cima do muro. Para ganhar pão, para ganhar sustento, para ganhar fama, não filtra definitivamente lados. Os lados estão aí. Mas agora nós temos a grandeza de Deus. Na mensagem perfeita força por perfeita debilidade. O profeta de Deus nos mostra Jesus Cristo sendo autor da glória, sendo o verbo de Deus, sendo a palavra do próprio Deus, de tudo que se criou, logos de Deus, se humilhando até a morte e morte de cruz. Quando foi que nós encontramos Jesus Cristo como vítima? Se fazendo de vítima, expressando um semblante, uma oração de vítima. Ele orou. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice.
Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Jesus Cristo tinha um lado definido. Morrer ou morrer. Viver ou viver. Apenas sepultura? Não, inferno também. Junto às almas perdidas. Ele não esteve com almas perdidas somente aqui, nesta dimensão. Ele esteve com elas lá também, lá embaixo. E para estar com elas, ele desceu mais ainda do que a sua descida aqui na terra, porque ele desceu, se humilhou demais em se fazer homem. Mas quando ele desceu lá no inferno, ele ainda desceu mais. Foi muito mais do que se fazer homem. Estar com quem? Com os sacerdotes, com o próprio Caifás, que já estava lá potencialmente, estar lá com o governador, com o imperador, estar lá com os sacerdotes, com os cientistas religiosos do tempo de Noé, de antes do dilúvio ainda. Veja o quanto isso ficou mais baixo, mais terrível. Irmão Brenner, graças a Deus, isso é para quem tem profeta. Tenha também o seu profeta. Tenha o Elias. Ele afirma, ele, Jesus, era o mais alto e se tornou mais baixo, sem nunca se encontrar como vítima. Ele veio ao povo mais baixo, foi a mais baixa cidade, e o homem mais baixo da cidade, que era Jericó, teve que olhar para baixo para ver a Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Foi dali para a morte, da morte para a sepultura, e da sepultura ainda mais baixo, para o inferno, para o mais baixo que podia chegar. Não foi a manjedoura, não foi o Calvário, foi lá, o mais baixo, o que nós não queremos. Ao mais baixo inferno que se pode pensar, ele foi até ali. Mas foi dali que Deus começou a levantá-lo através do paraíso. Começou em ordem crescente. Logo veio para o túmulo. Do túmulo, ele foi para a glória. E tão alto que ele teria que olhar para baixo para ver o céu, para ver os grandes. Deus exaltou o seu trono. Agora tudo isso é implícito na noiva de Jesus Cristo. Ana, no seu cântico, diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. 1 Samuel capítulo 2, versos 6 ao 8. Agora você se encontrou também. Você se encontrou num lugar maravilhoso. Você não está no esterco do dogma, no esterco do credo. Você não está no esterco da confusão dentro da mensagem, de grupinhos rasteiros, mexeriqueiros, difamadores, cheios de linhas. Nós estamos perguntando qual era a linha do irmão Branham. Era os 7 trovões? Ressurreição isolada? Tenda? Qual era a linha do irmão Branham?
Você não está nisto. A noiva não está nisto. A noiva está num lugar maravilhoso. Mesmo que seja o inferno, mesmo que seja a sepultura, é o lugar que ela deve estar. O diabo não quer te tirar da mensagem, minha irmã. O diabo não quer te tirar da mensagem, meu irmão. Pastor, diácono, seja quem for. Ele quer simplesmente te dar um lugarzinho que não é seu. Te pôr num lugar impróprio, inadequado, que não é sua posição. O lugar maravilhoso é para eleito. Oh, quanto mais perto estou do além, mais brilho seu olho tem. Ali meu olhar contemplará o bom Deus que me abraçará. Lar, celeste lar, tu és o meu sonhar. Oh, quanto mais perto estou do fim, mais doce tu és pra mim. Não tem linhas, não tem interpretações, não tem doença, não tem câncer, não tem esterco, não tem mais aonde se baixar. Não tem nome para ser amaldiçoado, difamado, não tem nada disto. Tudo é glória, mas é lá de baixo que ele vai levantar o pobre, o necessitado, como eu, como você. Tem levantado para o arrebatamento. O apelo da hora é este: aceite o arrebatamento. Suba, saia do ridículo, das coisas de baixo. Comece a viver um nível de fé, de entendimento, de posição que Deus te deu. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde no corpo, na alma e no espírito. Amém, Senhor. Amém. Em Cristo vivendo no mundo aqui, desejo servi-lo até ir ali, no lar de ventura, de gozo sem par, irei dar-lhe glória e sempre eu mirar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti. Faz-me servo, sempre humilde aqui. Dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. Ó tu, meu amigo, que vives no mar, sem rumo, sem mestre, tu vais naufragar, mas Cristo piloto sua mão quer te dar. Aceita-o agora, ele quer te abraçar, Cristo Mestre, quero viver sempre em ti.
ajude aqui. Dá-me graça para louvar-te, Senhor, sempre falando aos perdidos desta mensagem de amor. Hoje é cheia de alegria que não sei esclarecer. A alegria que o mundo oferece, de repente ela perece sem a gente perceber. O grande gozo que Jesus trouxe a este mundo é realmente profundo, que ninguém pode explicar. É um mistério tal qual nosso grande Deus, que está nos altos dos céus, tudo a contemplar. Minha alegria um dia há de completar, quando no céu me encontrar ao lado do Criador. Também verei bem de perto o bom Jesus, envolvido em plena luz e em intenso esplendor. Quero passear na Nova Jerusalém, a cidade onde ninguém sofrerá tribulação. Em suas ruas só pisaram os remidos, que por Cristo tem vencido este mundo de ilusão. Campinas e as águas cristalinas, onde a sede irei saciar. Também verei a linda árvore da vida, com seus frutos preferidos, com que vou me alimentar. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto, disse Jesus Cristo. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor,
Ele quis tirar uma obra-prima que refletia a ele mesmo. Nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer. A obra-prima de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo e sua igreja, é uma prova cabal, expressa do amor divino. Amor de meu Jesus, insondável amor, veio em meu coração, brilhante como a luz do sol. Cristo Cordeiro veio mostrar a luz, luz que brilha nas trevas. Em Cristo encontrei a paz. Sim, agora posso ouvi-lo, entender o seu mandar. Neste caminhar eu tenho o seu cuidado, a sua direção. Eu posso nele confiar e amá-lo mais. Amor de meu Jesus, insondável amor, veio em meu coração, brilhante como a luz do sol. Cristo Cordeiro veio mostrar a luz, luz que brilha nas trevas. Em Cristo encontrei a paz. Sim, agora eu posso ouvi-lo e entender o seu mandar. Neste caminhar eu tenho o seu cuidado, a sua direção. Eu posso nele confiar e amá-lo mais.
A mais doce história de todo o cristianismo é a obra-prima de Deus. Ouvintes, a formosa noiva de Jesus Cristo compreende exatamente a obra-prima de Deus. Depois da morte de Jesus Cristo, durante as eras das trevas, não somente ele, a história comprova, mas também a sua igreja, o seu corpo, teve que morrer sob o Império Romano, e Jesus Cristo já havia afirmado: se o grão de trigo não cai na terra e morre, ele fica só, mas se morrer, muito fruto dará. Nós encontramos isto no Evangelho segundo São João, capítulo 12, verso 24. A perfeita obra mestra de Deus teve que vir. Todos nós temos estudado isto, temos escutado o Espírito Santo falar sobre esta obra-prima, esta obra mestra de Deus, devendo cada um de nós lembrar de que se Deus um dia do barro fez uma perfeição relativa, que é o homem, o sistema humano, o corpo humano é uma perfeição. É claro que é relativa, porquanto está sujeita ao tempo, ao espaço, e com isso nasce, cresce, envelhece e morre. Portanto, é uma perfeição relativa, mas que aponta para uma perfeição completa. Porquanto o espírito, a alma, nunca morre, nunca se envelhece, nunca perece. Isto porque também não teve princípio aqui na terra. Tudo que tem princípio tem fim. E foi justamente o pecado que quebrou essa perfeição, fez dela uma perfeição relativa do corpo humano, do homem. Mas veja o potencial que isto tem. Deus é perfeito, portanto a sua obra só pode ser perfeita. Não é parcial. A nossa vida humana, com essa etapa ou essas etapas de nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, significa apenas um processo de Deus para uma perfeição completa. Ora, existe no cemitério de Los Angeles uma estátua. Essa estátua, segundo a história, é a estátua de Moisés. Ela foi esculpida por Miguel Ângelo. E é uma estátua perfeita. Perfeita no sentido da obra completa. Mas ela tem uma cortadinha, um sinal no joelho direito. É mais ou menos assim de uma meia polegada. Por que aconteceu isto? Qual é a causa deste corte
desse sinal no joelho direito da estátua de Moisés, ali em Los Angeles. É que Miguel Ângelo gastou quase toda a sua vida tratando de formar a imagem de Moisés. Assim diz a história. Porque, afinal de contas, ele era um grande escultor. Ele tinha em sua mente, preste bem atenção, ele tinha em sua mente de como se deveria ver Moisés. Como seria Moisés? E ele tinha aquilo em seu coração. Então ele empregou aquela obra como uma obra principal, para-choque da sua história de escultor. E ele gastou a sua vida naquilo. Ele preparava através de um cinzel e pegou aquilo totalmente bruto. Ninguém podia ver nada naquilo, mas ele podia ver. Ele polia aquilo. Naturalmente, como escultor, ele se distanciava uns passos para observar aquele trabalho. E assim ele passou ano após ano trabalhando naquela obra, porquanto seria a sua obra mestra, a sua obra-prima. E quando ele terminou a imagem, a escultura, a que ele se referia como a imagem de Moisés, ele olhou de longe, colocou aquele trapo, aquele pano de limpar, seu martelo, ali de um lado, e olhou. Olhou e ele encontrou na sua obra a perfeição daquilo que ele tinha em seu coração. Isto quer dizer, essa perfeição quer dizer, a obra ficou completa, de acordo com a sua inspiração, com a sua imaginação. Ele foi tomado de uma emoção tão grande, que ele pegou o martelo e deu um golpe no joelho daquela estátua e clamou: fala! Se és tão perfeito, por que não fala? Hoje é chamado aquilo de a obra-prima mestra de Miguel Ângelo. Isso ficou como um fato extraordinário, tremendo, aquela escultura. Numa visão, aquele homem teve do que aparentar Moisés, apenas mostrando ali um grande pai. Esse grande pai se refere exatamente a Deus. Deus teve em seu coração, antes da fundação do mundo, um filho. Esse filho, aí onde a Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus, dentro do seu período humano. Mas esse filho nasceu, esse filho cresceu, esse filho foi sacrificado desde antes da fundação do mundo, porquanto seu pai é Deus. Seu pai não tem passado, seu pai não tem presente, seu pai não tem futuro, seu pai não é sujeito ao tempo. Então, esse filho, obra perfeita, estava ali de acordo com o coração do Pai, do coração de Deus. Vai notando isso porque isso tem muito a ver com você. Isso tem muito a ver com a igreja. Isso tem muito a ver com os filhos de Deus, que formam este corpo, que formam esta imagem
do Deus invisível, que formam esta obra-prima, que vai se aperfeiçoando a cada dia através das provas, das mutilações. Ele criou um homem e o teve que criar sobre a base do livre-arbítrio. É claro, aquele homem caiu. Aí tornou-se então o quê? Uma perfeição relativa, fisicamente falando. Mas o grande escultor, Deus, o qual fez ao homem do pó da terra, não ficou conformado com isso. Por isso ele começou de novo a formar o homem. Então ele fez um Noé, e este se embriagou. Ele fez a outro chamado Moisés, e este falhou em não guardar toda a sua palavra. Ele formou profetas, um Davi, e assim por diante, os quais voltaram atrás nos tempos tempestuosos, falharam, afinal, eram homens. E ele continuou moldando-os e formando-os, até que, com o tempo, ele quis tirar uma obra-prima que refletisse a ele mesmo. Quanto à sua natureza e o que estava em seu coração, quanto ao que deveria ser um filho. E ali, um dia, no Rio Jordão, depois que esta obra-prima havia sido formada e feita, ele mesmo veio descendo sobre as asas de uma pomba e dizendo: eis aqui, meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ficou tão emocionado com a sua obra-prima, até que lhe deu um golpe no Calvário. Para quê? Cicatrizes, não apenas uma pancadinha no joelho. Ele dirá para seus irmãos, seus amigos, respondendo onde ele adquiriu aquelas cicatrizes: foi na casa de meus amigos. Por quem? Por mim, por você, que também está sendo talhado em todos os pontos de vista da vida humana, através do sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Vejamos que quantos estiveram perto da cruz, mas estavam longe do sangue, e quantos estavam longe da cruz, mas estavam no sangue de Jesus Cristo. Isso quer dizer, estão na filiação, na paternidade. Por isso fazem parte da doce história do Calvário, da obra-prima de Deus. Ele viu esse monte de pedra, ou este monte de terra, que sou eu, que é você, mas dentro há um grande tesouro, e ele comprou esse campo, ele comprou essa pedra, e tem moldado, e logo ele terá emoção, não de feri-la mais, não de esculpi-la mais, não de tirar o excedente, mas sim de levá-la no arrebatamento, na glória eterna. Oh, que doce história! Grato é contar a história de um celestial favor de Cristo e sua glória, de Cristo e seu amor. Apraz-me referi-la, pois só verdade traz, e nada o meu anseio, qual ela
satisfaz. Quão bela é essa história, é o tema lá da glória. Grato é contar a história de Cristo e seu amor. Que Deus complete a sua obra em sua vida, minha irmã, meu irmão. Tenham paz, tenham certeza da vida eterna. Ele completará aquilo que Ele começou. Ele aperfeiçoará. Deus te dê saúde, te dê a bênção de Abraão, a bênção de Moisés, a bênção apostólica, a bênção pentecostal, a bênção profética, a bênção que completa, que aperfeiçoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gastarei todo o meu ser, pois eu quero crescer em ti, meu Senhor, meu Jesus. Jesus, todo o meu prazer eu recebi de ti. Hoje canto em teu louvor, pois morreste por mim, Senhor, pra sempre por teu amor. Majestoso Pai, meu Redentor, meu Rei, eu espero teu voltar, vida em glória e poder maior, e todo olho verá, em louvor a ti, proclamarei Jesus, a eterna salvação, a reconciliação em ti. Louvado seja Deus. Fidelidade e poder, verdade e justiça sem fim, misericórdia
são honras do Senhor. São honras do Senhor. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará
de ti.